Não, exatamente, até porque hoje é Dia Mundial do Rim e temos dois convidados extraordinários. O Eduardo Rodrigues, com uma história maravilhosa de superação. Um aplauso para o Eduardo e também para o Dr. José António Lopes, nefrologista, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Bem-vindos. Muito bom dia, doutor. É a primeira vez que temos o prazer de o ter cá. Obrigado. Espero que se sinta aqui muito bem. Muito bem mesmo. E para nós é um gosto recebê-lo. Hoje é o Dia Mundial do Rim. Exatamente. É importante assinalar estas datas? É uma efeméride muito importante assinalar, porque atualmente todos nós sabemos que a doença dos rins é muito frequente na população. Sim. Estima-se que mais ou menos 1 em cada 10 pessoas, ou seja, 1 em cada 10 pessoas que estão aqui presentes, venham ter algum compromisso da função dos seus rins. E este compromisso pode alterar não só a qualidade de vida da pessoa, como também alterar até a quantidade de vida da pessoa. Sim. Claro. Ou seja, a pessoa que tem doença dos rins é uma pessoa que tipicamente vive menos anos do que uma pessoa... Mas porquê? Que não Qual tem... é a importância do rim, de facto, nesta rim estabilidade de Eu saúde? costumo, nas aulas da faculdade, costumo ensinar uma coisa aos meus alunos para dar a dimensão, ou para tentar transmitir a dimensão da importância do rim no nosso corpo. Repare bem, não sei se vocês estão a ver o que é o tamanho de um rim. Sim. Sim. Um rim pequeno é uma coisa pequena, uma estrutura pequena, e devo dizer que de todo o sangue que é bombeado pelo coração, aproximadamente 1/5, 20% vai para essa estrutura. O rim é um filtro? É um filtro. Um rim funciona como um filtro, é uma importante função de filtração, ou seja, de depuração das porcarias, passa a expressão, que são produzidas diariamente no nosso corpo. Tem outras funções adicionais também muito importantes, que não vale a pena agora estarmos aqui a escalpelizar, porque são coisas mais tecnicamente médicas, sim. exatamente. Teríamos aqui um dia inteiro para estar a explicar as coisas, mas de qualquer dos modos, a função essencial e que faz com que as pessoas tenham de iniciar a terapêutica de substituição renal, portanto a vulgar diálise ou o transplante renal, é precisamente a ausência de função de filtração do rim, com a acumulação no nosso corpo de substâncias, que são substâncias tóxicas e que, em última instância e a partir de um determinado parâmetro, podem ser fatais. Porque entram na corrente sanguínea, certo? Essas substâncias estão na corrente sanguínea, estão em excesso, têm funções deletérias sobre as nossas funções vitais. Claro. E a pessoa... O sanguezinho devia andar limpo, não anda limpo. Devia estar limpo, é como tudo, é como uma máquina de lavar roupa. Com certeza, não é? Muitas das vezes fazendo uma simulação, ou pelo menos mimetizando uma situação do nosso cotidiano. Nós temos a máquina de lavar roupa. Sim. Nós metemos a roupa suja, Sim. metemos água e detergente. A água sai suja e a roupa fica limpa. Aqui no rim, se o rim não funciona, é como se não metêssemos o detergente. E temos alguma pastilha para o calcário desta máquina de lavar? Que é nossa? Temos a pastilha para o calcário, neste caso é a diálise ou o transplante renal. Okay. Muito bem. Só mais uma pergunta antes de irmos falar com o nosso convidado Eduardo. O que é um nefrologista? Olha, isso é uma pergunta que toda a gente me fazia quando eu escolhi a especialidade. Pois. Portanto, eu presumo que a maior parte das pessoas não tenha noção do que é nefrologia. Não sei. E, portanto, olha, é uma boa pergunta até para a disseminação. Porque é assim um palavrão. Exatamente. A palavra nefrologia deriva da palavra néfron. Néfron é o nefrónio, é a unidade funcional, ou seja, o rim tem milhões de nefrónios. Okay. E, portanto, a nefrologia é néfron. Como o cérebro tem neurologia é a neurónios. ciência que estuda o rim e as doenças decorrentes da sua perturbação. Está explicado. Portanto, a explicação é mais fácil do que o próprio nomenclatura. Sim, é uma do palavra nome. muito simples. Muito bem. Eu depois terei uma pergunta para lhe fazer mais lá para o fim, porque agora queremos ouvir o Eduardo. O Eduardo, Muito obrigada, Eduardo. como dissemos no início, um caso de superação onde quase não há impossíveis. Portanto, é diabético. Sim. Vamos só aqui fazer um sumário. O Eduardo é diabético, isto é importante que se perceba, foi já transplantado ao rim, foi já transplantado ao pâncreas, portanto deixou de fazer hemodiálise e insulina, uma vez que teve transplante, e também, embora nada diga a olho nu, é bi-amputado com prótese bilateral. E aqui está perfeitamente funcional para fazer a sua vida. Isso é extraordinário porque tem a ver muito com a força interior, Eduardo. Sim, tem muito a ver com a força interior e com o apoio familiar, etc. Pronto, isso é muito importante. É claro. Mas o Eduardo sempre foi um homem de trabalho, não é? Sim, nunca parei. Nunca parou. Como é que andar para a frente. Como é que começou a perceber que o seu corpo estava aí a dar sinais menos positivos? Pronto, eu comecei fiquei diabético tipo 1, que é insulinodependente, aos 24 anos. Pois. A partir daí, uma falta também de controle, diga-se. Pronto, a idade também não ajuda. São 24 anos, pronto. não é? Há coisas que não se tem que deixar de fazer e faz. Deu origem que mais tarde ficasse insuficiente renal. Portanto, fazer diálise 3 vezes por semana, 4 horas de cada vez. Quer dizer, pronto, logo a vida aí começa a mudar.
A partir daí, passado 2 anos, consequências da diabetes, em conjunto também com a insuficiência renal, que não ajuda, fiquei bem amputado. Portanto, as suas pernas deixaram de ter circulação. Deixaram de ter circulação, pois, e nomeadamente os pés, e tive que me amputar. Mas embora tinha tido esses problemas todos, sempre a andar para a frente. Sempre. Lutei para ter 2 próteses. Como é que se é que há uma explicação, porque eu acho que a força interior muitas vezes não se explica, vem com a própria pessoa, como é que se educa o cérebro a continuar a ser positivo, não obstante todas as adversidades e coisas que acontecem? É assim, a vida continua, não é? Temos que pensar sempre que... O facto é que continua para todos, mas há uns que reagem melhor do que outros, é por isso que eu estava a perguntar. Se calhar ter alguns objetivos, é muito importante. Eu, por exemplo, lembro-me quando fui amputado, fui ver como é que era a situação, porque a gente, embora tenha conhecimento, quando não nos toca a nós, nunca temos conhecimento. É verdade. Fui ver e vi que havia realmente pessoas que, com as 2 pernas, andavam. E então, o que é que eu penso? Se os outros andam, eu também consigo. Né? E lutei para isso. Deve ser das primeiras pessoas a ter conseguido assim próteses dessa qualidade, porque nem sempre o Serviço Nacional de Saúde tem essa disponibilidade. Não, por acaso disso não tenho nada. Não tem nada. Não tem razões de queixa. Correu tudo muito bem. Sim. No Hospital de Setúbal? Sim, iniciei no Hospital de Sul, embora depois as próteses foi em Montemor, no hospital em Montemor. Tem técnicos excepcionais. As coisas Isto que nós para quem não acha sabemos. que só Lisboa e Porto é que têm bons hospitais, é mentira, exatamente. desenganem-se. Pois é, o Hospital São João de Deus. Espetáculo. Já pus lá, portanto, 2 vezes, pronto, já renovaram umas próteses. Há quanto tempo é que... Portanto, sensivelmente, o tempo voa e a gente às vezes esquece. Graças a Deus. 5, 6 anos, penso eu, sim. Mas, entretanto, quando foi bem amputado, já tinha feito o transplante renal? Não tinha ainda feito o transplante. Depois, como é que vamos ao transplante renal? Depois, pronto, quando eu iniciei a diálise, pus logo na ideia que fazer um transplante. E soube que havia um duplo transplante, que era pâncreas e rim. Como o pâncreas, portanto, o mau funcionamento, né, origina a insuficiência renal, a solução seria os 2 transplantes. Este também é médico dele próprio. Nós também temos que averiguar as coisas, né, para termos conhecimento. Muito boa. Na altura ainda só se fazia no Porto. No Correio Cabral ainda não faziam. Propus-me, comecei a ir lá às consultas, sul ao Porto, vice-versa, e entrei na lista ativa. Ok. No entanto, foi quando o Correio Cabral começou a fazer, e como nós podemos estar em 2 hospitais para fazer transplante, concorri também no Correio Cabral. Quando estava tudo muito bem, estava na lista ativa nos 2 lados, a amputação. Por acaso, coincidência, passado 3 dias de eu estar no hospital, com este problema, chamam-me para o primeiro transplante. Um balde de água ao fria. mesmo tempo, sim. Pois, porque não pôde fazer, não é? Pois. Entretanto, fui amputado, a perna esquerda, comecei a recuperação, entrei novamente na lista. Quando chamaram do Correio Cabral para o transplante, estava eu novamente no hospital, aí há uma semana, casa do direito. Que é engraçado, enfim. Curioso, é cheguei curioso. a questionar, será que não está? Sim. Não, É porque não era o momento certo. não era o momento, pois. Entretanto, pronto, deu-se as 2 amputações. A segunda, eu até, pronto, falei com o doutor na altura e resolvi avançar com a amputação, que era a solução, porque o duplo transplante tem um limite de idade muito inferior a um transplante só de rim. É mais exigente e, portanto... E eu estava no limite. Portanto, não tinha tempo para andar com experiências. Claro. Fez a segunda amputação, resolveu-se tudo, entrei novamente na lista do Correio Cabral e, passado uns meses... A terceira foi de vez? Foi de vez. Fui chamado para o duplo transplante. Há quantos anos foi isso? Portanto, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Sim. O que é que acontece?
o transplante correu tudo muito bem. Após o transplante é que houve ali um problema. Tive uma peca de sangue a nível de um enxerto e entrei em paragem cardíaca. Tive, segundo consta, não é? Não se lembra? Tive 10 minutos em paragem cardíaca. Dizem, 10 minutos. Dizem que é um dos limites. Pronto. Você basicamente andou sempre no limite. Sim, sempre nos limites, mas sempre à frente. É um milagre. Pronto, estive em coma, o diagnóstico não era muito bom, poderia ficar em estado vegetal. Recuperei, felizmente, né? A partir daí foi sempre a avançar. Doutor, isto, de facto, cada caso é um caso, não se pode olhar para este caso. Pode sempre olhar para um caso destes como uma parte motivacional e de esperança, mas depois temos que avaliar cada situação, não é? Exatamente. O caso do Eduardo é um caso fascinante, é um caso fantástico e, infelizmente, não é representativo da maioria dos casos. Porque, como o Nuno acabou de dizer, a força interior conta muito. É uma força que é inexplicável, inesgotável e que potencia este prognóstico que tem sido um prognóstico ótimo ao longo dos anos. Uma sucessão de coisas que podiam ter corrido realmente muito mal e que acabaram... E que foram correndo sucessivamente mal e sucessivamente ultrapassadas de uma forma bastante positiva. Isto é aquela parte que a medicina não explica. Não, nós não conseguimos explicar tudo. Não conseguem explicar tudo, Exatamente. É verdade. Portanto, nós todos somos diferentes uns dos outros, como é óbvio, e a nossa força interior vai muito até das circunstâncias da vida. Não é? E uma das coisas que o Eduardo acabou por dizer e que é muito importante na medicina em geral, não é só na nefrologia, obviamente, é o facto de nós termos de funcionar com objetivos. E o apoio Uns agarram-se aos também. filhos, outros agarram-se ao trabalho, outros agarram o que quer que seja, mas tem que haver um objetivo a nortear o nosso caminho, senão as coisas tornam-se muito impossíveis. Porque isto parece tudo muito simples. Não é? Sim, olhando para o contantes Eduardo, corretamente parece. É uma coisa simples, mas não é isto, é um percurso muito delicado, como devem calcular. Aliás, hoje em dia, o Eduardo pratica handball adaptado, ou seja, em cadeira de rodas, sim. No Campeonato Nacional e joga ténis de mesa. Ténis de mesa. Eu acho que isto revela isso que estava a dizer, doutor. O espírito. Parar nunca. Nunca parar, nunca. E depois aqui também eu acho tão interessante, eu estou a ouvi-lo e acho tão interessante a sua, depois de ter estado em coma durante tanto tempo, ter feito estas anestesias todas e tudo, a sua memória, a sua capacidade de contar as coisas, a forma como articular as coisas, está de facto... E a leveza, não é? Está absolutamente fantástico e estamos de facto encantados sempre fui positivo. Aliás, quando me perguntam, então, estás bem? Está sempre tudo bem. Sim, estou sempre bem. Sim, já passou depois a tomar, não é? Ó, doutor José António, preocupa-me um pouquinho esta doença renal. Eu própria tenho um rim que não é brilhante, portanto, das 10 pessoas eu faço parte da 1. Mas quais são os sinais que nós temos que os nossos rins podem não estar a trabalhar bem? Isso é uma pergunta muito pertinente, mas infelizmente, na maior parte das vezes, a doença renal é assintomática. Ou seja, não tem tradução em termos de sintomatologia. E a única manifestação, muitas das vezes, é, por exemplo, uma elevação da pressão arterial. Por isso é que se torna importante qualquer um de nós, e até tendo em consideração a elevada prevalência da doença renal, e não só, da pressão arterial elevada no cômputo geral na sociedade ocidental, termos obrigatoriamente a necessidade de monitorizar, de medir regularmente a nossa pressão arterial. Porque muitas vezes é o único sinal da existência da doença renal. Mas depois há despestagem que se faça a partir do momento em que a tensão arterial não está exatamente. O que é que vamos já ver uma coisa. Só para terem uma noção das coisas, muitas das vezes os doentes, quando recorrem ao serviço de urgência e nós reparamos que ele já tem uma insuficiência, uma doença renal terminal. Quando eu digo terminal, não é terminal em termos de vida, o rim é que deixou de funcionar. Falência. Exatamente. Muitas das vezes o doente chega-nos com um quadro de vómitos, mal disposto, fraco, notou que já está um bocado fraco há alguns tempos, portanto é uma situação um bocado arrastada, mas inespecífica. E só quando fazemos as análises no serviço de urgência é que nós nos deparamos e constatamos que temos um doente com uma insuficiência renal irreversível. O que eu gostava o que é que nós podemos fazer, e é esse o grande fulcro destas campanhas. Passamos logo para as medidas preventivas, é isso? Exatamente, preventivas e de detecção precoce. Okay. Ou seja, todos nós devemos fazer análises regularmente, geralmente englobando uma determinação da ureia, da creatinina, que são aqueles parâmetros nos quais nos sustentamos para avaliar maioritariamente a função renal. Fazer uma urina 2, ou seja, com umas simples gotas de urina nós podemos ter alguma evidência indireta da doença renal. E muitas das vezes, perante algumas alterações, depois fazer uma ecografia renal.
a posteriori. Mas é tão pouco prescrita a ecografia renal, doutor. Sabe, é que muitas das vezes não há indicação para fazer-se rotineiramente a ecografia renal. Pode dar aso a outro tipo de exames, pode... Mas uma pessoa que seja observada pelo médico, mas qualquer médico que seja, de qualquer especialidade, e que tenha a pressão arterial elevada, tem obrigatoriamente de ter uma determinação da função renal. É obrigatório. É porque eu digo Por isso é que eu digo, doutor. se muitas das vezes o sinal mais indireto da alteração da função renal é o aumento da pressão arterial, e nós tendo essa obrigação connosco próprios de medir a pressão arterial, obviamente logo aí podemos ter alguma determinação se os nossos rins estão a funcionar bem ou mal. Porque o que acontece é que, na prática, nós quando fazemos aqueles exames gerais que todos fazemos, toda a gente faz a colonoscopia, toda a gente faz endoscopia, toda a gente faz exame cardíaco, toda a gente faz tudo, mas a ecografia renal pouca gente faz. Por vezes, porque é que não é um exame mais básico, mais inserido nesta panóplia? E paradoxalmente é um exame bastante simples de realizar, que nos dá bastante informação. Quem é que já fez ecografias renais? Então, mas mais importante que isso, agora atrevo-me a colocar aqui uma questão. Quem é que colheu sangue no último ano? No último ano... Alguns vacilaram. Alguns vacilaram. No último ano, acho que... E nós estamos a falar, pronto, pessoas que não são propriamente adolescentes ou adultos jovens. Porque nessa fatia, então, ninguém faz Doutor, nada. será que colheram sangue porque quiseram fazer exames de rotina ou porque foram obrigados a isso? Porquê é que colheu sangue? Eu tenho uma doença crónica, tenho espondilite anquilosante e esclerodermia. Não parece, mas motivo para ter realizado tenho que fazer com muita frequência. Alguém fez aqui exames rotineiros? Ainda ontem Isso fez? foi porque vinha ao programa. Exato. O que é que fez? Que exames é que fez? Quer dizer, urina e sangue, ontem. Muito Mas bem. por alguma necessidade específica ou só para fazer esta avaliação? Não, de urgência. Ok, lá está. De urgência, lá só está. em caso de urgência. Não, mas faço muitas todos os vezes anos análise a tudo, exceto os rins. Aqui este amigo está com o dedo no ar, então porquê? Tenho um rim atrofiado. Tem um rim atrofiado. Lá está. Há quantos anos? Há 10, 12. E como é que deu por isso? A rotina, fui fazer um exame rotineiro ao tórax e viram isso. Um exame rotineiro ao tórax, virou o rim atrofiado? Isso acho um bocado, a não ser que seja uma ecografia. Foi assim. Depois tenho andado na nefro, andei na nefro, agora só vou, fui lá há 6 meses, vou lá daqui mais 3 meses. E sente-se bem? Sente-me bem. A urina, a tensão arterial, vou dominando, vou controlando. E a urina faço 3, 4 vezes por noite. Como bebo mais ou menos a mesma quantidade de água, vejo a cor, está mais branca ou está mais baixa. Qual é a importância da cor? Portanto, a cor da urina é importante, mas há outro problema, que é o seguinte, isso é outro dos dados que infelizmente acontecem no doente renal. É que muitas das vezes o doente renal, contrariamente àquilo que se possa pensar, não tem diminuição do débito urinário, ou seja, não tem menos quantidade de urina produzida diariamente. Isto porquê? Porque o rim, ao longo da progressão da doença renal, vai perdendo a capacidade de concentração da urina. Ou seja, como ele não concentra a urina vai tendo a quantidade normal. Sim. E, portanto, a quantidade de diurese, a quantidade de urina, não é bem um indicador de doença renal. Pode ser noutras circunstâncias, mas em termos gerais, no doente renal crónico, não é. Há um problema que eu acho que tem que ser salientado neste programa, até porque o Dia Mundial do Rim é alusivo a isso, que é o tema da obesidade. E eu não podia deixar de falar sobre isso. Claro. É porque, na realidade, hoje em dia, todos nós sabemos que mais ou menos metade das causas de doença dos rins é a diabetes e a hipertensão. Sim. E todos nós sabemos a influência negativa que a obesidade tem, quer numa, quer noutra. Sim. E mais, em qualquer doente renal, como por exemplo neste senhor que tem um rim atrófico, portanto só tem um rim a funcionar bem, digamos assim, a obesidade, mesmo que tivesse 2 rins, ou em qualquer um de nós, mesmo com função dos rins normal, temos uma sobrecarga de trabalho. Isto é como uma pessoa obesa e em comparação com os músculos. Uma pessoa obesa tem que fazer um esforço muscular acrescido para compensar esse peso. Os rins não fogem à regra. Tem que trabalhar demais, claro. Exatamente. E essa hiperfiltração, ou seja, o rim tem que funcionar muito mais para eliminar as porcarias do nosso corpo, as toxinas, chamadas toxinas urémicas,
essa hiperfiltração vai desgastando o rim. É como se nós estivéssemos a fazer musculação e o músculo às tantas rebentasse. Claro. Claro. Aqui o rim vai-se esgotando, até que entra num processo inexorável. É que falarmos sobre o rim não se esgota aqui. Não se esgota aqui, exatamente. Provavelmente vamos ter lugar mais vezes. Eu ainda tinha mais umas perguntas para também eu, já íamos aqui para é verdade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Olha, parabéns, porque estas coisas são para ser festejadas. Parabéns. Espero que fique bem posicionado no campeonato de handball. Não está mal isto. Não estão bem na tabela. É que eu acho que hoje na minha tabela de signos eu estou lá para baixo. Eduardo, foi mesmo um gosto recebê-lo. E esta sua mensagem é uma mensagem que a todos nós dá alento para lutarmos pelos nossos objetivos, como diz o doutor, ter objetivos e alcançá-los. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Um aplauso para os nossos convidados. E vamos...